família querida, tudo bem? Tudo na paz? Hoje, novamente, nós estamos nos encontrando para nós termos aquele momento gostoso do nosso encontro no lar de paz. Com certeza, sua casa é um lar de paz, é um lugar de bênção, um lugar onde a presença do Senhor, ela torna o ambiente muito bonito, torna o ambiente muito agradável, e a sua casa com certeza é um lugar abençoado. A ideia é que a sua casa, tão logo passe esse momento de pandemia, a sua casa se torna um lugar, por isso chamamos lar de paz, porque a ideia é trazer amigos, trazer pessoas para ter um tempo, um pequeno tempo por semana com você cuidando dessa pessoa, para que essa pessoa, seu amigo, seu vizinho, ele possa olhar para a sua casa e pensar o seguinte: ó, aquele lugar é um lar de paz, eu quero ir para aquele lugar, eu quero passar um tempo ali. Por isso que é muito importante que as reuniões, o encontro lar de paz, ele seja bem reduzido em termos de tempo. Não pode durar mais de 1 hora. Mas vai ficar aquela coisa de eu queria um pouco mais. Tá bom, isso é importante, ficou o gostinho de quero mais, tá certo? Então observe esse detalhe, fique atento a isso, porque isso é muito importante. Bom, o encontro de hoje, como sempre, a gente começa com um quebra-gelo, né? Você está aí com a sua família hoje, né? Não tem ninguém, não pode ter ninguém por enquanto. Mas faço uma pergunta: o quebra-gelo hoje poderia ser o seguinte: se você pudesse convidar alguém importante, alguém que fizesse uma diferença muito grande na sua casa, quem você convidaria para estar com você aí agora? Olha que coisa legal, né? Aí deixa todo mundo falar quem que as pessoas convidariam, porque é um momento muito gostoso. Agora então, comece o seu estudo tendo um momento de oração, ok? Primeira coisa que você vai fazer é ter um momento de oração com a sua turminha, com a sua casa, com a sua família. E aí depois desse momento de oração, você vai pegar Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Apocalipse 3, 20 vai dar uma direção, vai dar um norte para o estudo que você vai fazer, tá certo? E lá está escrito assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Tem algumas questões importantes aqui. A primeira questão que eu queria que você pudesse desenvolver, quando você lê esse texto de Apocalipse 3:20, esse texto está falando de quem? Quem que está dizendo assim: eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo? Está falando de Jesus. Mas aqui não é uma fala de Jesus querendo entrar na casa de forma física, na sua casa, em construção de alvenaria. Não, é na sua vida, tá certo? Então entenda, explique que Jesus, ele sempre ele está querendo entrar na vida, se tornar parte. A pessoa longe de Jesus, ela é uma pessoa que ela tem essa ausência, esse vazio, e o próprio Jesus, ele toma a iniciativa de querer entrar. Então aí eu queria que você desenvolvesse com as pessoas, fazendo algumas perguntas. Qual a condição que Jesus coloca para que ele possa entrar em nossa casa, em nossa vida? Qual a condição? O texto diz claramente. Lê o texto novamente e peça para as pessoas responder. E a condição aqui é o que? Ele diz: aquele que ele está à porta e bate, né? Aquele que ouvir a sua voz e abrir a porta. É curioso que essa questão de ouvir a voz, algumas pessoas, mas é possível ouvir a voz do Senhor? Sim. Você ouve a voz do Senhor pela palavra, pela Bíblia, tá certo? Você ouve a voz do Senhor no momento de oração, no momento de meditação na palavra. Então, quando você estuda a palavra, o Senhor está te falando. Quando você ora, você tem momentos de profunda comunhão com Deus. Em momento de adoração a Deus, você também pode ouvir a voz dele. Por isso que é importante você ter momentos de adoração, momento onde você vai colocar um louvor, você vai ter um momento de meditação na palavra do Senhor, tá? O texto aqui não está se referindo a ouvir a voz do Senhor de forma profética. Tal pessoa mandou te dizer. Não. A questão aqui não é essa, tá? Até porque esse negócio aí, ele é meio
ele é meio abstrato e é muito difícil você saber se Deus está falando mesmo ou se é a pessoa que quer apenas dar um recado, tá bom? Então cuida disso aí. Então essa que é a grande questão, ouvir a voz. Você aprendeu, ouvir a voz pela palavra, pela oração, pela adoração ao Senhor. São 3 formas, 3 momentos de comunhão com Deus que você ouve a voz dele. Depois, a pergunta é, como que você pode abrir a porta? Aqui, como é que eu posso abrir a minha vida? Aí entra uma questão assim, de receber, de querer, de buscar a presença do Senhor Jesus para a sua vida. E isso tem que ser uma atitude pessoal. Você pode tomar e ninguém pode tomar essa atitude por você, tá certo? E eu queria inclusive que você ensinasse as pessoas a ter esse momento de oração. Olha, se você quer convidar o Senhor Jesus, ore a Ele. É o momento, você pode até conduzir a sua turminha à oração. Senhor Jesus, eu entendo que eu preciso abrir o meu coração e receber o Senhor na minha casa. Eu quero chamar a Tua presença para a minha vida, eu quero viver com o Senhor, eu quero que o meu coração seja o Teu altar, a Tua morada. Enfim, uma oração de você convidar Jesus a entrar na sua vida. Quando Jesus entra, Ele diz assim, olha, eu cearei com Ele e Ele comigo. É interessante você olhar para esse texto e perceber que o próprio Jesus está dizendo que quando Ele entra, Ele vem para ter um momento de comunhão. Quando fala cear aqui, a ceia nesse caso aqui, Jesus ele está participando de toda a nossa história, de toda a nossa vida. E a presença de Jesus, meus irmãos, ela gera todas as transformações que eu tanto busco. Em qualquer outra situação, ela está em Jesus. Amém? É Jesus quem gera isso. Por exemplo, você pode conferir no Salmo 127, quando diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Também aqui está falando de vida, tá? O Senhor precisa construir a minha história, construir a minha vida, construir a minha casa. Amém? Aliás, até uma sugestão aí para você ler o Salmo 127 com a sua turminha, especialmente a primeira parte, porque essa parte ela nos ensina que os nossos esforços, eles são importantes. É importante você se esforçar, trabalhar, um monte de coisa, tá? Isso aí, ninguém não se questiona isso. Estuda, se prepara, mas lembre-se, sem Jesus, qualquer esforço humano ele é em vão, porque ele acaba se tornando vazio, porque é Jesus quem dá sentido a todas as coisas. Amém? Então a gente está chegando à conclusão de que a presença de Jesus ela é uma necessidade na nossa casa, na nossa vida, para que a nossa vida seja um lugar da presença de Deus e a nossa casa seja um lar de paz. Amém? Eu queria então que você pudesse também dar uma olhadinha para Mateus capítulo 11, versículo 28, quando diz lá que o Senhor Jesus ele nos chama para a presença dele, porque sem ele nós vamos ter dificuldades, nós vamos estar cansados, sobrecarregados, e é ele que traz todo alívio, toda a cura, toda a restauração para a nossa vida. Amém? E aí eu queria que você então pudesse dedicar a sua vida, dedicar a vida da sua família e dedicar a sua casa, para que a sua casa fosse realmente um lar de paz. Amém, queridão? Deus te abençoe, que o Senhor faça que esse encontro com esses 3 textos seja uma bênção na sua vida, tá bom? Deus te abençoe, e olha, não esquece de publicar aquela foto, não esquece de registrar aqui esse momento que você vai ter com a sua família. Grande abraço, Deus te abençoe, tamo junto!